Fala aí, meus queridos seres logísticos, sejam muito bem-vindos para mais uma videoaula. Cara, hoje esse assunto tá bombando. Eu não sei se vocês me acompanham lá na nossa rede social, lá no nosso Instagram, Ser Logístico Underline Oficial. Lá, cara, quando eu estive em março de 2024 nos Estados Unidos, tinha 3 temas bombando nas palestras. Primeiro, adivinha? Inteligência artificial. Segundo, ESG. Então, é um fator importantíssimo hoje no mundo dos negócios. E eu vim aqui, então, desmistificar um pouquinho por que isso é tão importante e como é que tu pode adotar alguma prática de ESG no teu dia a dia para ajudar a tua empresa nesta característica. Mas primeiro tu vai ter que entender como é que funciona isso. Mas antes que a gente comece no vídeo, eu vou te pedir assim, Ser Logístico Raiz, vem aqui nos apoiando com o teu like, principalmente a tua inscrição no canal. Cara, te inscreve no canal, é de graça. Só que isso tu ajuda o nosso canal a crescer, a distribuir mais conteúdo e principalmente aumenta a nossa relevância da logística, não do canal, da logística no mundo dos negócios. Para quem não me conhece, meu nome é Carlos Menchique, sou especialista na área de logística, 24 anos atuando como consultor no mundo dos negócios, e eu trago aqui um pouco da minha prática. Vocês vão ver que eu vou falar bem o ESG aplicado na vida real e alguns exemplos do que aconteceram aí impactando no ESG, e nossos videocases que a gente mostra as operações logísticas das empresas para vocês terem uma ideia. Cara, ESG é uma sigla, ela foi cunhada em 2004 lá na ONU pelo Kofi Annan, e esse cara lá na ONU junto com o Banco Mundial, eles fizeram um pronunciamento e criaram esse indicador, percebam isso, esse indicador que mede 3 vertentes: environmental, meio ambiente; social, a questão social; e o governance, a questão de governança dentro da empresa. O objetivo disso é prevenir investidores que eventualmente queiram investir numa determinada empresa. Só que o que acontece? Tu imagina, vamos pegar o exemplo da Vale. Eu acho que é um exemplo lá, quando houve o acidente de Brumadinho, certo? O que aconteceu lá? Um problema meio ambiente. Vocês concordam que hoje em dia os governos todos estão multando empresas que afetam o meio ambiente de alguma forma? Empresas que são agressivas ao meio ambiente? Então, para eu como sócio, por exemplo, da Vale, tá? Se acontece um acidente ambiental, o meu valor acionário ele vai despencar, porque a empresa vai valer menos dentro de uma bolsa de valores, porque as multas que vão vir sociais, a imagem da empresa é depreciada, seu produto no mercado, nós estamos falando da Vale, que é minério, mas, por exemplo, se fosse uma empresa que vende algum produto, teria o problema de cair as vendas do produto porque houve um acidente, porque fica todo mundo ligado. Então, esse quesito pode mudar, inclusive pode quebrar empresas, dependendo do que for um acidente ambiental. No segundo quesito, que é a questão social, e eu já vou vinculando aqui sempre para a questão do impacto da logística. Olha só um exemplo. Eu vou pegar a tua empresa, eventualmente tu é uma transportadora, tu eventualmente é um operador logístico, um distribuidor ou uma indústria. Percebam isso. Se o teu caminhão que está indo suprir a tua empresa, ele passa dentro de um bairro, a galera do bairro pode se juntar e começar a protestar contra o teu veículo transitando na rua deles. Um bairro silencioso, um caminhão de grande porte transitando lá. Já peguei casos de consultoria nossa, de uma rede de varejo, que o caminhão trancava a rua na hora de descarregar. E aí começava a galera a buzinar, reclamação, etc. Imagina uma rede de varejo que tranca a rua, ou seja, quem está circulando por ali é quem consome naquela loja. Então começa a criar uma animosidade entre o público com a loja, que isso impacta na questão social. Então percebam que sempre por trás disso tem razões econômicas por trás. Obviamente, o mundo ele gira, ele se movimenta através da economia. E finalmente a questão de governança significa o seguinte: será que os diretores, será que o conselho de administração, eles são éticos? Será que não existe corrupção dentro da empresa? Será que não existe falcatruas?
O exemplo que eu te dou aqui é o da Americanas. Houve um roubo na parte de compras lá, enorme, que quase quebrou a empresa. Eu até fiz um vídeo aí falando sobre essa quebra de resultados no passivo que gerou dentro do negócio deles, e então afetando diretamente essa questão de governança. Então percebam que isso aqui tudo são indicadores. E aí eu peguei um exemplo aqui, eu peguei do Walmart, os indicadores aqui, vou botar na tela aqui, Vini, por favor, bota na tela aqui para o pessoal ter uma ideia, para ver os indicadores de cada um, na parte de environmental, na parte da social e da governance, o que Inflexo tem. Então eu, como acionista, eu posso acessar o Google lá e eu vou enxergar como essa empresa está avaliada na questão ambiental. Então isso é muito importante que todo mundo entre em consciência sobre isso. Aí, talvez vocês estejam vendo, por exemplo, Mercado Livre põe a frota 100 veículos elétricos no mercado. Já viram essa nota? Essa reportagem? Já viram que está acontecendo isso? Por quê? Pô, mas Minchique, o carro elétrico é muito mais caro que o carro a combustão. Por que o Mercado Livre está fazendo isso? É porque está reduzindo o custo? Não. É porque a questão ambiental, a questão ESG, ambiental e social, é afetada. O Mercado Livre ele vai atrair mais acionistas se ele tiver baixo impacto de ESG no mercado. Então, a empresa de logística, Mercado Livre, uma empresa de logística, ela vai lá e busca ser ESG para conseguir ter uma precificação melhor na bolsa, ter mais investidores entrando e também a imagem da empresa. Boa parte do custo, que é mais caro investir no carro elétrico, ele também é pago pelo marketing, porque é uma empresa que é socialmente e ambientalmente amiga da sociedade. Então esse é um fator importante também. E aí o que eu tenho notado? Operadores logísticos que colocam frota elétrica ou a gás, esses operadores logísticos, eles conseguem pegar contas de multinacionais que são listadas na bolsa e precisam performar em ESG. Ele consegue atrair porque pode reduzir a pegada de carbono dessa indústria através de usar, por exemplo, uma frota ou a gás com menor emissão de carbono ou elétrica com zero emissão de carbono. Então, percebam isso, tudo por trás tem a questão econômica. Outro exemplo, eu já vi várias empresas falando sobre isso, empresa de transporte. Nós investimos num roteirizador, este roteirizador conseguiu otimizar as minhas rotas em 20%, eu estou economizando combustível, portanto eu estou reduzindo a minha pegada de carbono, eu estou melhorando o meu ESG. Então percebam que uma empresa, uma transportadora, um operador logístico, uma empresa grande, uma empresa pequena, todo mundo hoje está focado justamente nessa questão de ESG, até porque já existem iniciativas, inclusive, com data marcada. Por exemplo, a Europa deve parar de produzir carros a combustão até 2030 por causa do ESG. A Alemanha teve uma crise energética porque ela foi muito na questão da energia limpa, aí a Rússia fez guerra, cortaram o pipeline de gás. O que aconteceu? A Alemanha teve problemas de abastecimento de energia porque cortou o abastecimento de gás da Rússia. Eles tiveram que dar uma remodelada no processo dele. Então, o mundo inteiro vem se ajustando justamente a ESG. Espero que vocês tenham compreendido a relevância do ESG no mundo dos negócios e, principalmente, aplicado dentro da logística, porque todos os exemplos que eu dei para vocês aqui, para variar, foram aplicações bem práticas aí dentro da questão de logística. Cara, eu vou deixar para vocês esse vídeo aqui, cara, de um operador logístico que a gente visitou, que ele tem frota a gás de caminhões. Inclusive, eu entrei no caminhão, conversei com o motorista e para saber a performance, né? Porque quando a gente pega um carro a gás, a gente nota a diferença de performance. Se isso acontecer no caminhão, deem uma olhada nesse vídeo, é muito legal. E eu fiz um outro vídeo aqui também sobre a questão da crise das Americanas para vocês darem uma olhada. Era isso por hoje. Beijão no coração. Até o próximo vídeo. Valeu!